Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Na aula de matemática de hoje, nós vamos começar a falar sobre esse conteúdo aqui, ó, operações com números decimais. Sendo que na aula de hoje nós só vamos efetuar contas que envolvam a adição. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas antes de efetuar essas continhas com vocês, né, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 241, que tem alguns tópicos aí importantes para que vocês observem antes de começar a efetuar. Alguns tópicos que vocês precisam ter atenção para que essas continhas não fiquem incorretas, tá bom? Então, no início, tem dois exemplos aí que eu coloquei aqui no quadro que eu vou fazer junto com vocês. Mais abaixo está assim: para adicionar números decimais é preciso escrever as parcelas uma embaixo da outra, de modo que as ordens se correspondam. Assim, uma vírgula está embaixo de outra vírgula. Então, vocês precisam ter atenção a isso. Vírgula sempre embaixo de vírgula. Igualar o número de casas decimais. Onde não houver algarismos, completar com zeros. Então, eu tenho um número que não tem nenhum número na casa do décimo. Então, vocês vão lá e vão colocar o número 0, preenchendo esse espaço aí. No terceiro tópico, adicionar os números do mesmo modo que se faz com os números inteiros. No resultado da adição, a vírgula também estará sempre depois da unidade e alinhada com as vírgulas das parcelas. Então, como eu falei, parte inteira sempre antes da vírgula, parte decimal depois da vírgula. Então, vocês precisam ter atenção a isso. Se tem centena, né, que corresponde à parte inteira, se tem dezena, unidade, sempre uma embaixo da outra. Depois da vírgula, parte decimal. Se eu tenho décimo, centésimo, milésimo, sempre um embaixo do outro. E quando não tiver número representando, eu vou acrescentar o número 0. Mais abaixo tem a fala da menina aí. Não se esqueça de colocar sempre vírgula embaixo de vírgula, unidades embaixo de unidades, décimos embaixo de décimos. Então, foi o que eu falei agora. Vocês precisam ter atenção para nenhum número ficar na casa errada. Sempre o número embaixo de número. Então, vamos lá. Trouxe aqui 4 exemplos. Esses 2 primeiros são exemplos do livro de vocês. E eu trouxe mais 2 para a gente revisar aí. Então, o primeiro. Sempre vou fazer a soma da direita para a esquerda, como acontece com as outras continhas com números inteiros. Então, vamos lá. 0 mais 2 mais 4, 6. Vou colocar a vírgula. Sempre vírgula embaixo de vírgula. 1 mais nada, 1. Então, esse é o primeiro exemplo que está aí no livro de vocês. Segundo, mesma coisa. Aqui eu já tenho a parte inteira antes da vírgula, décimo e centésimo. Então, vamos lá. 1 mais 0 mais 2, 3. 4 mais 5 mais 3, 12. Então, fica 2 e vai subir 1, como acontece nas outras continhas. Tudo normal, não mudou nada. Vocês só precisam ter atenção às casas, né, às ordens e à vírgula. Aqui, 1 mais 0 mais 1 mais 1. No caso, 3. E vou colocar a vírgula. A parte inteira antes da vírgula, a parte decimal depois da vírgula. Esse exemplo também tem no livro de vocês, que no caso é o segundo exemplo aí. Trouxe outro, vamos lá. 5 mais 4 mais 1, 10. Então, vai ficar o 0 aqui e subiu 1. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. 3 mais 3, 6. E vou colocar a vírgula. Aqui eu tenho a parte inteira e a parte decimal. Vamos lá. 0 mais 0 mais 4, 4. 2 mais 0 mais 1, 3. Vou repetir a vírgula. 4 mais 1, 5. Com mais 1, 6. 3 mais nada, 3. Eu gostaria de fazer uma observação. Aqui eu acrescentei os zeros já depois da vírgula. Tem uma atividade no livro de vocês que só aparece a parte inteira. Quando vocês forem fazer o cálculo, vocês podem acrescentar o 0, como foi falado nesses tópicos que eu li anteriormente para vocês, tá bom? Quando não tem número representando, é só vocês acrescentarem. Pode acontecer de vocês somarem uma continha que tem apenas a parte inteira. Vocês coloquem a vírgula e acrescentem os zeros para corresponder à parte decimal, tá bom? Então, vamos lá. As atividades que vocês vão fazer na aula de hoje são das páginas 242 e 243.
No número 1 está assim, calcule as adições com o auxílio dos quadros de ordens. Então aí vai ficar um pouquinho mais fácil, porque vai aparecer para vocês quem é a unidade, o quadro das unidades, se tem parte de décimos, se tem unidades, como no caso da letra B, décimos e centésimos. Unidades, na letra C, unidades, décimos e centésimos. Então, o que vocês precisam observar? Vocês vão pegar esses números e vão colocar no lugar corretamente. Os números que são unidades, vocês vão colocar na casa das unidades. Sempre com a vírgula. Sempre reforçando, eu sempre reforço isso para vocês. A vírgula sempre separa a parte inteira da parte decimal e ela sempre vai aparecer na casa das unidades. Então, basta vocês fazerem aí o que eu fiz aqui. E está um pouquinho mais fácil porque já aparece aí o quadro. Só vocês colocarem os números nos seus lugares correspondentes. Então, vocês vão fazer os cálculos das letras A, B e C. E D e E, que completa aí a página 243. No número 2 está assim, calcule o resultado das adições a seguir. Vocês vão fazer a mesma coisa, sendo que aí não tem o quadro valor de lugar, né? Quadro de ordens. Então, vocês vão calcular numa folhinha, num bloquinho, onde vocês costumam fazer os cálculos de vocês e depois vocês vão colocar o resultado na linha. No número 2, vocês precisam ter também atenção porque não tem o quadro. Então, vocês vão efetuar como a tia fez aqui. Quem é a parte inteira, separada por vírgula, e a parte decimal. E vão colocar o resultado na linha. Número 3. Michele precisa comprar 3 itens para o seu material escolar. Observe os preços que ela pesquisou em 3 lojas diferentes. Calcule o preço total em cada loja e responda as perguntas. Então, tem aí o valor do caderno na loja da Maria, no Bazar Desconto e na Papelaria Joana. O preço da caneta na loja da Maria, no Bazar Desconto e na Papelaria da Joana. A mesma coisa aconteceu com o lápis. Tem o valor do lápis nas 3 lojas. Aí na letra A está assim, em qual loja o preço total é maior? Então vocês vão fazer os cálculos e vão colocar a resposta na linha. Letra B, qual loja o preço total é menor? Então vocês vão fazer o cálculo também e vão colocar qual é a loja aí na linha. Letra C, qual é o item mais caro e em que loja? Aí vocês vão dizer qual é o item mais caro e qual é o nome da loja. Preço total vocês podem completar aí nos espaços, tá bom? Vocês vão calcular esses valores total e vão colocar nesse último espaço aí. Tanto da loja da Maria, do Bazar Desconto e da Papelaria Joana, tá bom? Finalizamos aqui as atividades do livro. Vocês farão também uma atividade no caderno sobre esse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar lá no grupo que estamos à disposição. Fiquem com Deus e tchau, tchau!